Olá, tripulantes da Terra, como estão? Bem-vindos ao meu canal. Estou muito empolgado com o carinho que vocês têm recebido das minhas palavras. A gente pode muito compartilhar uma coisa de conhecimento. Acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhável. Então hoje eu gostaria de a gente refletir um pouco de forma mais ampla das consequências que estão ocorrendo desse isolamento social, dessas questões que o Covid-19 trouxe para nossas mudanças de relações. E eu vou trazer aqui uma discussão que é muito interessante, que eu gosto muito, usei muito essa temática, e o autor especificamente que eu vou dizer hoje para vocês, que é Richard Sennett, um autor americano, que eu gosto, usei muito no meu mestrado, muito no doutorado, e a gente poder discutir um pouco sobre as questões de privado e público. Né? Na ocasião, um livro muito interessante dele, ele é autor de vários livros, mas um especificamente que a gente pode destacar aqui é o livro chamado Declínio do Homem Público, As Tiranias da Intimidade, onde ele faz uma evolução de como que o ser humano foi se tornando público ao longo da sua vida e como ele também foi criando o seu espaço mais íntimo, mais privado. E aí nós temos também que parece que a vida pública ela se tornou uma questão muito de obrigação formal. No mundo grego, lá naquele mundo esplendoroso do nascimento da filosofia, nós tivemos uma visão muito particular do público. O sujeito ele só se tornava cidadão no viés público. Tanto que ele discutia as questões do bem comum para todos lá na Ágora, que era a praça pública, onde ele discutia as questões de política, de vida social, enfim, de conhecimento, mas ali ele existia como um ser público, como um ser cidadão. Apesar de que era restrito a poucas pessoas, somente aquele cidadão grego, aquele cidadão que não era estrangeiro, ou seja, homem e de certa idade, porque era preservado para as mulheres somente a vida privada. E no privado, esse homem público não poderia falar, no privado ele poderia fazer o que ele quiser, mas no público ele não poderia levar a sua vida privada. Era proibido ele chegar lá no mundo público e falar: estou passando uma dificuldade com o filho, uma dificuldade com a esposa, estou passando dificuldade financeira, não estou tendo o que comer. Isso não era bem visto, porque o sujeito em público era para ser público, e era para falar do bem público, bem comum. Então, o privado ninguém metia a mão. Só que nós começamos a ver que com o tempo teve essa inversão. Né? O privado sempre foi um espaço que ninguém metia o dedo. Ninguém falava sobre isso. Né? É por isso que as violências domésticas eram bem vistas, eram algo corriqueiro, era algo que ninguém falava e ia lá falar sobre isso. O que acontece é que nós tivemos uma inversão política muito grande. Certas políticas começaram a trazer o privado para dentro do público e o público para o privado. Né? Nós começamos a observar muito isso. Né? E o que seria então ser esse público de forma mais ampla? É esse espaço social, é o espaço comum da sociedade, onde todas as pessoas saem do seu privado e convergem ali em público, mas ele serve, vamos dizer assim, para qualquer pessoa. Ele está livre para qualquer pessoa. A gente entende hoje que o público ele não é somente para aquele ser que é patriota e que de classe A ou B, hoje é para qualquer tipo de pessoa, né? E aí o privado vem a ser das questões de privilégio. Um espaço privilegiado a mim, né? E é protegida, um espaço protegido. Quando eu vou num lugar que é privado, significa que ele, hoje em dia, ele tem um dono, ele é restrito a poucas pessoas, é restrito sobre pessoas que eu posso ou não entrar mediante uma autorização. É esse que é o espaço hoje que a gente entende como espaço público. Só porque o espaço privado, ele se tornou, de certa forma, hoje, um local exclusivo. E o público, ele não tornou mais exclusivo. Nas discussões de Sennett, ele vai dizer que nós começamos a reduzir o espaço público quando nós começamos a tirar o público. Nós começamos a tirar, a gente pode observar nas cidades, enfim, começou a não ter mais as praças públicas,
os lugares de pavimentação para as pessoas andarem, trocar ideia, conversar. Hoje são pistas para andar de carro. Então a gente passa a não ter local de convergência para discutir o público. E a gente jogou um peso muito grande no nosso mundo privado. Nosso mundo privado ficou de tão forma tão carregado que quando eu vou a público eu acabo falando do meu mundo privado. Eu acabo falando da minha vida, eu acabo falando do que eu faço, deixa eu falar. E hoje com o acesso tecnológico, com as mídias sociais, Facebook, Instagram, esse TikTok, Twitter, o próprio WhatsApp, fez com que eu colocasse a minha vida privada pública. Eu acabo publicizando tudo que é da minha vida privada. O que eu faço, o que eu como que eu visto, as minhas relações, tudo começou a ver exposto publicamente, porém, sem ter o espaço público, sem ter o contato público. E isso emocionalmente traz um problema muito grande, porque nós somos sujeitos relacionais, nós somos sujeitos sociais. A gente precisa ter contato com as pessoas para desenvolver sinceridade, para desenvolver empatia, para desenvolver compaixão. Sem a gente não consegue desenvolver essas questões. Tá? E essa redução do nosso espaço público fez com que a gente cada vez mais não ache esse local para ir, para encontrar as pessoas. Por exemplo, no interior a gente vê muito ainda espaço público. Mas, vou dar um exemplo para vocês simples. As mulheres vão entender o que eu estou falando. O salão de beleza para a mulher não é só para se embelezar, mas também para ela poder compartilhar situações e emocionalmente botar para fora certas situações. A fofoca ela é importante emocionalmente. Então a mulher quando vai no salão, ela está lá se embelezando e conversando, falando da vida de X, A, B, C, fulano tal, ela está ali trazendo essa humanidade para dentro dela, né? Ela está compartilhando o coletivo com ela. Mesmo se estiver falando mal ou bem, enfim. Local também tem hora que ela fala dela, fala do que ela sente, como que ela tá. E ali é um espaço terapêutico, entre aspas, né? Ela tá botando para fora questões íntimas. E não está restrito só na intimidade do seu mundo privado. Também os homens. Por que é importante o boteco, o bar, locais de encontro com o homem, o futebol ali do final de semana, do meio de semana, enfim. É esse espaço que o cara tá lá e tá sacaneando um ao outro, tá conversando, tá bebendo, botando conversa fora, interagindo. Ele podendo muitas vezes até falar alguma coisa do seu mundo privado ali, mas ele tá ali, de certa forma, canalizando uma energia que foi retraída no mundo privado para o público, né? Ele tá ali se reorganizando emocionalmente. É muito importante esse espaço. E a gente começa a entender como que a nossa intimidade ela vai gerando um tédio com o tempo. O tédio nas nossas consequências lógicas de troca de relação. Né? Com o tempo, se eu ficar muito tempo em casa, que é o que está acontecendo agora nesse isolamento social, o tédio começa a vir, o tédio de ficar só no mesmo espaço, o tédio de conversar só com a mesma esposa, o tédio de conversar só com o mesmo marido, o tédio de conversar só com o mesmo... Aquilo eu começo a ter um tédio especificamente e começo a querer ter uma evasão maior, que é o espaço público. Tá? Então o espaço público ele é muito importante. Se os nossos governantes, nossos gestores públicos soubessem tanto que é importante, eles canalizavam muita coisa para a ação pública. Uma praça, um parque municipal, espaços que as pessoas pudessem sair do seu privado e ir para ver questões diferentes, se organizar, o espaço cultural de uma cidade, onde a pessoa vai ver um teatro, ver uma apresentação, uma música, um lugar que ele compartilha certos elementos públicos, mesmo que ele não venha falar muito, mas que ele vem compartilhar, vem na mesma coisa do que o outro está vendo, enfim, e entende que faz parte, ele faz parte daquela sociedade, ele faz parte daquele espaço público. Então, o que a gente pode tirar de entendimento aqui é que a gente precisa dos dois ambientes, do privado, da nossa intimidade, de desenvolver a nossa intimidade, como também do nosso compartilhamento público, que é muito importante para a nossa saúde mental e para os nossos relacionamentos. Tá? Uma das coisas no público que seria importante a gente ter são políticas voltadas para políticas da amizade. Políticas que a gente pode construir laços de amizades. Tem pessoas que não conseguem sair do seu privado, do seu mundo privado,
e constituir amizade, fazer amizade, compartilhar. Então, o espaço público ele tem que ser convidativo para as pessoas. Vem para cá para a gente compartilhar, para a gente criar amizade, para a gente trocar ideias, para a gente idealizar certas situações. As pessoas não vão a público não é só para fazer política, não é só para discutir ideias para o bem público. Elas vão a público também para um divertimento, também para criar amizades, também para emocionalmente trazer uma reflexão sobre a sua vida, enfim, um compartilhamento disso. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. E deixa aqui meu recado e vamos pensar sobre isso. E depois desse isolamento social, a gente possa voltar para o público de forma melhor e compartilhar as nossas vidas íntimas, ok? Um abraço, até mais.